Pessoal, hoje é quinta-feira, hein? Você já sabe, aqui no Jornal da Manhã é dia de TBT. Nesse quadro, a gente relembra fatos que ficaram marcados na nossa memória. A história de hoje, pessoal, comoveu muitos brasileiros. É a história de seu Hamilton dos Santos, o tratorista que quase foi preso porque se recusou a demolir casas construídas numa invasão daqui de Salvador. Sabe por quê? Pela solidariedade às famílias que viviam por lá, por compaixão. Seu Hamilton foi considerado herói, anjo da guarda, daqueles moradores e um exemplo para todo mundo. Por onde andam os personagens desse drama? Vamos ver na reportagem agora. Eu sinto muito, endureça seu coração. Estou aqui com condições de fazer aquele serviço. E em face disso, preso em flagrante delito. Cumpra a ordem judicial. Uma casa construída ilegalmente, uma ordem judicial para a derrubada e um operador de trator chamado Hamilton. Era a última tarefa da tarde, mas só quando chegou ao endereço, seu Hamilton ficou sabendo que a missão era derrubar uma casa que teria sido construída num terreno invadido. Olhe para frente, peça ajuda a Deus e cumpra a sua missão aí. Não pode, meu Deus! Não pode! Meu Deus! Minha casinha! O senhor está agora, certo? Cumprindo uma determinação judicial. Se o senhor se recusar a isso e ele lhe der voz de prisão, eu vou ter que acatar. Eu sinto muito. Endureça seu coração e cumpra a ordem judicial. Sob pressão, ele tentou mais uma vez, não conseguiu. Comovido, acabou chorando e evitando a demolição. Eu prefiro ser preso. Ele está obstruindo a ação da justiça e em face disso, preso em flagrante delito. Obrigado. Eu não sei nunca mesmo como lhe agradecer isso. Como cumprir uma ordem para desalojar pessoas tão humildes que não têm outro lugar para morar? A Ave Maria foi Deus, meu pai, que chegou da hora H, me tirou aquele pensamento e eu controlei para levar a casa do pobre costeado, porque ali é o pobre costeado. Quem vê seu Hamilton hoje mal pode imaginar a história que ele protagonizou. O aposentado ainda lembra bem do que viu assim que chegou ao bairro da Palestina, naquele 2 de maio de 2003. Vi muita gente lá, a mãe, a tia da mulher, e caiu, desmaiou lá, foi gente chorando. Aquela praça ali estava cheia de gente, parecia uma feira. Naquela hora eu senti de não derrubar a casa dela. Aquele era para ser mais um dia comum de trabalho para o tratorista acostumado com a lida na máquina. Mas só quando chegou ao local, seu Hamilton ficou sabendo qual seria a missão do dia. Por causa de uma ordem judicial, uma família ia ficar desabrigada. E era dele a tarefa de derrubar a casa onde vivia a merendeira Thelma Sena com o marido e mais 11 pessoas. Assim que o trator chegou, a dona da casa se desesperou. Na época, dona Thelma disse que a casa foi doada pela avó e que ela e a família viviam ali havia 17 anos. Mas a justiça alegava que o imóvel teria sido construído ilegalmente no terreno de uma empresa. Os moradores tomaram partido da vizinha e reagiram à demolição. Seu Hamilton liga o trator e avança para cima da casa. Mas na hora de demolir, começa a chorar. O oficial de justiça pressiona. Seu Hamilton é obrigado a ligar novamente a máquina. Avança mais uma vez e não consegue. Desiste da empreitada. Desce do trator e recebe voz de prisão. Ele está obstruindo a ação da justiça e em face disso, preso em flagrante delito. Era demais para o coração do tratorista. Ele passou mal e só não foi preso de verdade porque precisou de atendimento médico.
Naquela sexta-feira, o Brasil inteiro ficou sabendo da rebeldia do homem humilde que, sem querer e por compaixão, desafiou a justiça. Uma casa construída ilegalmente, uma ordem judicial para a derrubada e um operador de trator chamado Hamilton. Ingredientes de uma situação dramática registrada pelas nossas câmeras em Salvador. Minha casinha. Seu Hamilton, tratorista, 9 filhos, explicou ao repórter José Raimundo por que não conseguiu cumprir a ordem de derrubar uma casa. 3 vezes ele levantei a coxa para quebrar Avançava por cima da casa. a passada da casa, aquele me doeu. Se eu tivesse derrubado a casa, como era que eu estava sentindo hoje? Não tinha nem coragem de olhar para meus filhos. A reportagem feita por Zé Raimundo foi escolhida a melhor exibida no Jornal Nacional em 2003. Foi uma reportagem de uma afiliada da TV Bahia, né? Uma coleção de placas. Na época, o gesto de seu Hamilton mereceu muitas homenagens, inclusive da OAB. Mas, para ele, a mais importante foi a que recebeu dos moradores do bairro da Palestina. Ao cidadão brasileiro Hamilton dos Santos, que soube ser irmão de seus irmãos, companheiro de sua gente, que soube garantir o que é justo frente a um equívoco da justiça. Um abraço comovido do povo da Palestina. Logo depois, a ação de reintegração de posse foi suspensa. O tratorista que no início do mês não conseguiu cumprir a ordem de derrubar uma casa em Salvador provocou a reação das autoridades municipais. Também elas se comoveram com seu Hamilton. A justiça de Deus pode até tardar, mas não falha, porque Ele é Pai. Um dia muito especial para a família de Dona Thelma. Hoje, ela teve a garantia de que sua casa, construída há 9 anos, numa área em litígio, não será mais demolida. Só em pensar que eu não tinha para onde ir e não ter onde botar meus filhos era um desespero. Dona Thelma e mais 9 famílias vizinhas receberam a escritura definitiva de posse das casas. A história que comoveu o Brasil inspirou a autora Glória Pérez a criar o personagem Mariano, vivido pelo ator Paulo Goulart. Foi uma das cenas mais marcantes do primeiro capítulo da novela América, exibida em 2005. Não posso. Que isso? Eu não vou conseguir. Eu também tenho família. É como se eu estivesse derrubando a minha própria casa. Isso é uma ordem judicial. Ou cumpre ou vai preso. Você vai desacatar uma ordem do juiz? Eu não consigo. Pode me levar preso que eu não vou conseguir. Agora, com 68 anos e o mesmo alto astral de sempre, reencontramos nosso herói. Na época, ele não tinha casa própria, agora já tem. Uma casinha que está construindo aos poucos. Ele faz planos de morar no andar de cima e a parte de baixo pretende alugar para dar uma reforçada na renda, que hoje vem só da aposentadoria. Seu Hamilton diz que ainda se emociona quando lembra daquele dia. Passa muita emoção. Eu fico assim pensando, meu Deus, porque se eu tivesse feito, hoje eu estava o quê? Estava arrasado, né? E deixar uma mãe de família sem a casinha dela, os filhos dela, os netos dela, viver à toa, me dói meu coração. Convidamos seu Hamilton para voltar com a gente ao bairro da Palestina. Ele, claro, topou na hora. Esse aqui foi o cenário onde tudo aconteceu. 15 anos se passaram e tá tudo bem diferente por aqui. Mas uma coisa não mudou. A casa que seria derrubada tá bem ali. E Dona Thelma continua morando nela. A casinha cresceu, ganhou mais um andar. Embaixo funciona a oficina de soldagem do marido de Dona Thelma. Em todos esses anos, seu Hamilton e Dona Thelma nunca perderam contato. Ele voltou algumas vezes na comunidade para rever os amigos. É pessoas como o senhor que a gente está precisando. Eu me emociono porque... A coragem de seu Hamilton conquistou mais do que admiração aqui no bairro da Palestina. Ele se tornou um amigo muito querido pelos moradores. E sempre que sobra um tempinho, ele vem visitar Dona Thelma, a dona da casa que seria derrubada. Para a família dela,
Seu Hamilton é um herói. Se o Hamilton não tivesse tomado aquela atitude, eu estaria onde? Debaixo do viaduto, com meus filhos, com meus netos, porque eu não tinha onde ir. Seu Hamilton diz que se orgulha da atitude que tomou e que faria tudo novamente, se fosse preciso. Não se derruba, a casa de pobre não se derruba. O pobre tem que ter sua casa para morar. Hoje, Dona Thelma não estava em casa. Resolvemos arriscar no trabalho. E aí, Natália, como você está? Tudo bem. E aí, rever seu Hamilton, como é que é? Pra mim é uma felicidade. De vez em quando a gente se encontra, mas pra mim é uma felicidade. Seu Hamilton pra mim é tudo, né? Porque o que ele fez naquela época, só Deus mesmo, né? A senhora consegue imaginar como seria sua vida se seu Hamilton não tivesse tomado aquela atitude? Consigo, porque eu jamais poderia mais construir uma casa igualmente aquela, né? Fico um pouco emocionado, porque se eu fizesse isso a ela estava os filhos dela, desarrumados, assim, até hoje, coitada, ela tem assim a casa. Como é que ela podia fazer a casinha dela, de morar com os filhos dela, o esposo dela, chegar do trabalho, não tem aonde meter a cabeça, ia para debaixo do viaduto. E o senhor vendo que ela está bem hoje, seu coração fica aliviado? Fica bem aliviado. Eu estou em casa bem assim, eu estou em casa sozinho, Deus. Estou em casa, eu boto até para chorar. Eu me lembro a todo momento. E hoje em dia, assim, eu já estou com 9 netos, tá entendendo? E todos eles dependem daquela casa. E depende até hoje, tá entendendo? Depende. Então, é muita emoção, é muita alegria. E eu digo assim, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por mim. Deixa eu respirar aqui, viu? Me emocionei várias vezes. Seu Hamilton, queria te dar um abraço, um beijo. Quanta compaixão, quanta sensibilidade de se colocar no lugar do outro. Dona Thelma, que bom que tá tudo bem. Quinta-feira que vem tem mais TBT aqui no Jornal da Manhã e essa história de hoje aguenta coração, viu?